Muito boa noite a você que nos acompanha na página do Movimento de Resgate Nacional Morena, no Facebook. Eu sou Lucas Álvares e nós estamos mais uma vez juntos com o Boa Noite Morena, debatendo os temas mais inquietantes da vida nacional no momento em que nós atravessamos com a pandemia uma das mais graves crises da nossa história. Para conversar comigo nessa noite, eu recebo companheiros do Morena, Silvio Gouveia, Marcos Andrade e Erivaldo Jovino. Erivaldo daqui a pouco está entrando aqui de novo, teve que sair rapidinho para resolver problemas técnicos e já está retornando com a gente. Quero deixar o meu abraço, agradecer a você que nos acompanha ao vivo. Se você tiver alguma pergunta a fazer, deixe nos comentários que a gente responde aqui. Hoje nós vamos abordar a temática da inflação no Brasil. Inflação, velho dragão da inflação que assola o nosso país há décadas. Tivemos ali o interregno de alguns anos sem hiperinflação, mas às custas de um achatamento muito grande dos salários dos brasileiros, no ano real. Né? Não tinha inflação, mas também não tinha salário. Foi uma época também onde o poder de compra dos salários diminuiu e houve uma profunda desindustrialização do Brasil, ou seja, os empregos de carteira assinada mais qualificados, de melhor possibilidade de receber um salário melhor, foram diminuindo em quantidade, foram desaparecendo. Então, do que adiantava não ter tanta inflação e também não ter salário, né? Hoje nós não temos nem uma coisa nem a outra. Nós voltamos a ter uma inflação galopante e continuamos sem salários. Os salários não são reajustados, os salários não acompanham a curva da inflação. Isso, na realidade, os trabalhadores formais, que são também cada vez menos no nosso país, os trabalhadores resguardados em seus direitos, os trabalhadores que têm carteira assinada. Se nós formos abordar o panorama dos informais, que tem que comprar o seu material de trabalho, para esses a inflação pesa ainda mais, porque eles não têm margem para repassar para o consumidor, senão o consumidor não compra o produto dele e acabam levando a pior, ficando aí com o ônus da inflação altíssima que nós temos vivenciado há meses, inflação que, para quem faz compra em supermercado, você, minha amiga, dona de casa, sabe que a inflação é muito maior do que a inflação que o governo divulga, do que aquele índice oficial do IGPM. Está gastando, às vezes, 10% a mais todo mês e comprando cada vez menos, levando cada vez menos produtos para sua casa. Eu cito o exemplo, lâmina de barbear, que é uma coisa que todo homem tem que usar, né? Lâmina de barbear, que é um produto quase que de consumo universal, aumentou mais de 10% de um mês para o outro. Né? Eram R$18, agora são R$20. Uma embalagem com 2 lâminas de barbear num supermercado absolutamente popular aqui no Rio de Janeiro, longe de ser o supermercado de elite, né? É o supermercado talvez mais popular de todos. Um aumento de 10% na inflação, e isso tem se repetido com vários produtos de consumo geral, produtos de cesta básica. Meu irmão que faz compra para os seus filhos, para botar comida dentro de casa, faz todo mês, tem percebido que a inflação está galopando no nosso país. Agora, recentemente, nós vimos uma nova expressão dessa inflação galopante, que é o reajuste. Você que é aqui do Rio de Janeiro, né? O reajuste, entre aspas, que na transportes públicos. Né? Recentemente, os concessionários de transportes públicos chiaram, pediram que houvesse subsídio, alegando prejuízos com a pandemia. O presidente da República, numa atitude acertada, inclusive, uma das poucas atitudes dele que eu elogiei publicamente, vetou esse auxílio às concessionárias de transporte, mas elas acabaram repassando o prejuízo para o povo, né? Conseguiram um reajuste indecente das tarifas de trens, de metrô, de barcas. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro e tem acontecido também nas outras
transporte coletivo, dos ônibus, das vans aumentando, e, ao mesmo tempo, também no transporte de massa, como nós temos aqui no Rio, os três modais, barcas, trens e metrô. Tudo muito caro, sobrando cada vez menos dinheiro no fim do mês, cada vez menos compras no carrinho de supermercado sendo levadas para casa, as pessoas comendo menos e ainda por cima quase com a insegurança no que vai ser o dia de amanhã em tempos de pandemia, né? A gente percebe que tem acontecido o aprofundamento do desemprego no nosso país, cada vez mais brasileiros são empurrados enquanto trabalhadores para a informalidade, mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe o que vai ser o pós-pandemia. Há quem diga que, num dia em que todos nós estivermos imunizados, né, nós esperamos até o final do ano, com uma grande campanha nacional de muito menor do que é hoje, a partir do momento em que as pessoas estiverem imunizadas, que aí sim é que as ondas de demissão em massa vão acontecer, né? Já fazendo o trabalhador pagar a conta de uma crise que aparentemente terá acabado. Por mais que a gente saiba que, por mais que haja imunização geral, vai ser difícil fazer esse vírus parar de circular algum dia. Embora não impossível, né? Mas vai ser certamente muito trabalhoso. Por isso, pessoal, hoje nós vamos debater esse tema que é premente, esse tema que é vital na vida de todos nós. Como nós vamos conseguir sair desse mar de inflação em que nós nos metemos já há alguns meses no nosso país. Começo perguntando ao companheiro Marcos Andrade, que nós recebemos nessa noite com muito prazer, muita satisfação. Boa noite, Marcos. É um prazer ter você aqui com a gente. Em seguida, vou falar o companheiro Ivaldo Jovino e, fechando, Silvio Gouveia. É isso. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lucas. Como vai? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, apesar aí do... Absolutamente bem em tempos de luto. Mas a gente vai levando e tomando os cuidados, né, para tentar minimizar os danos. Graças a Deus, todos bem aqui em casa, todos com saúde. E eu espero também que na família de vocês, Lucas, Silvio, Erivaldo, todos também estejam bem, com saúde, apesar desse momento de muito sofrimento que temos vivido no Brasil e em grande parte do mundo também. Eu digo isso porque nem todos os países estão sofrendo como nós estamos sofrendo aqui. Porque, apesar de nós termos assim condições climáticas muito favoráveis, apesar de nós termos condições climáticas muito favoráveis aqui no Brasil, nós temos aí um clima que favorece estarmos ao ar livre e, em vez de lugares fechados, como acontece em países frios, né, onde as pessoas estão, né, circulam em lugares fechados, né, porque precisam de aquecedor. Então isso favorece muito a disseminação desse vírus. Mas mesmo assim, por conta de outras razões, a pandemia tem afetado bastante o Brasil. Uma das razões aí são as condições de moradia. Nós sabemos que temos realmente condições muito precárias, né? Condições muito difíceis de moradia no Brasil. Então, há muitas famílias que vivem em pequenos espaços, então não tem condição de fazer um isolamento dentro de casa quando aparece um caso na sua família, não tem condição, porque todos dividem os poucos cômodos da sua casa. Isso é algo que agrava muito a pandemia no Brasil. Mas, assim, felizmente, assim, todos aqui estão bem. Espero que também com todos vocês estejam bem.
E eu queria falar um pouquinho aí sobre esse tema que o Lucas levantou, que é a questão dos preços. Então, assim, aqui que a gente percebe que, para algumas pessoas, essa questão, né, principalmente as pessoas que têm menores salários, menores ganhos, né, porque nem todo mundo tem salário, né, nem todo mundo está formalmente empregado, uma parcela muito grande da população brasileira trabalha, né, no que a gente chama de economia informal, ou seja, não tem um emprego, né? E aí essas pessoas que têm ganhos bem pequenos têm sofrido muito com o aumento dos preços, principalmente o preço dos alimentos. Não é só o preço dos alimentos, a gente poderia também falar do preço dos medicamentos. O Lucas lembrou algo aí importantíssimo, que é a questão do transporte público. Várias cidades no Brasil, vários municípios no Brasil permitiram o aumento das passagens nesse momento de grande crise. Nem todo mundo tem vale transporte, tem lá o seu bilhete eletrônico, né? Porque muitos não são empregados formais, então assim, então a pessoa tira ali do seu ganho, né? Uma parte do seu ganho, né? Porque às vezes vai assim, que vai vender um produto no centro da cidade, né? Então aí uma parte ali do que a pessoa ganha, ela vai pagar no transporte. O transporte está ficando muito caro. Então a gente tem assim pensar por que isso acontece no Brasil. E aí a gente tem que se perguntar, poderia ser diferente? E a nossa resposta, que sempre é uma resposta de esperança para o Brasil, é uma resposta de esperança para você que está nos assistindo, meu amigo, minha amiga. A gente quer aqui passar uma mensagem de esperança e dizer assim, ó, pode ser diferente. Agora, a gente precisa realmente pressionar esses nossos governantes, né, os governos municipais, governos estaduais, governo federal. A gente tem que pressionar. A gente tem que pressionar os parlamentares, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. A gente tem que pressionar, porque assim pode ser diferente. Então aí, vamos entender um pouquinho por que isso está acontecendo. Infelizmente, a nossa economia, ela está girando em torno do quê? Do dólar. Ou seja, você não está sendo priorizado como consumidor. Né? Nós estamos priorizando o consumidor lá fora, de outros países, aqueles que nós chamamos de importadores. Por quê? Porque um país, quando importa, ele paga para as empresas brasileiras em dólar, né? Enquanto que a gente ganha em real. Então aí com isso o preço aumenta, muito. A gente está vendo aí quanto que está o dólar hoje, certamente mais do que $1, mais do que R$5. Então assim, e o nosso salário não aumenta como aumentou o dólar nos últimos anos, né? Aumentou aí mais de 25%. Eu pergunto para você que é assalariado, né? Você por acaso aí nos últimos 2 anos teve um aumento de 25%? Né? Vamos supor, você ganhava R$2.000 há 2 anos atrás e agora você está ganhando o quê? 2.500? Não está. Ninguém teve esse reajuste no salário. Mas o dólar aumentou. O dólar aumentou pra caramba nos últimos anos. Então, assim, isso faz com que as pessoas, assim, sobretudo aquelas que ganham menos, sejam extremamente impactadas. Por quê? Porque quem ganha pouco
o seu consumo é principalmente consumo de quê? É consumo de comida. E aí a comida está ficando muito cara. Então, assim, essas questões, assim, a gente tinha que valorizar primeiro o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa ser priorizado na hora de consumir. A gente não pode aceitar que um irmão brasileiro, que uma irmã brasileira passe dificuldade, que tenha dificuldade de comprar comida para sua família. Então, assim, a gente tem que colocar o quê? O imposto, né, para exportar alimentos, a gente tem que botar o imposto lá em cima. Mas o que acontece é o contrário. O imposto para exportação, ele é cada vez reduzido, para favorecer aquele grande empresário que produz. Não é você que, meu amigo produtor do campo, que é um pequeno produtor, não é assim. Isso acontece não é para favorecer você, não é para favorecer aquele grande empresário. Inclusive aquele grande empresário que acaba tirando você do campo. Né? Porque ele tem condição de produzir muito, e aí ele joga também o preço lá embaixo, e aí acaba que você que é produtor, um pequeno produtor no campo, não consegue competir com um grande produtor. Então, assim, esse imposto que é pequeno para exportação, né, ele prejudica o povo brasileiro, principalmente aquele que ganha pouco e precisa usar o quê? Usar praticamente aí 50%, 60%, mais da metade do que ganha, para quê? Para comprar comida. E aí o que acontece? E aqui o imposto, né, interno dentro do Brasil, acaba sendo muito alto. Né? E aí, ou seja, aí a comida chega cara para a nossa mesa. Você vai no mercado, né, tá tudo muito caro. Então, assim, a gente queria chamar atenção para isso, né? Isso aí se chama dolarização da economia, ou seja, a economia está girando em torno do quê? Do dólar. Mas a gente tem um mercado consumidor muito grande, somos mais de 200 milhões de brasileiros. Então, assim, nenhum grande empresário vai passar necessidade se priorizar o consumo do povo brasileiro. Mas, assim, a gente não pode admitir que um irmão, que uma irmã brasileiros paguem tanto pela comida ou paguem tanto pelo combustível. Nós temos aí, vou passar a palavra para o nosso amigo Silvio, né, que trabalha com transporte, com táxi, transporte de pessoas. Aí todos os combustíveis, não é só o gás natural veicular, mas também a gasolina, o diesel, tudo caro. Por quê? Porque a gente está priorizando a exportação, né? Então, assim, a gente quer colocar o preço para exportar lá para fora bem, bem baixinho, seja do petróleo, seja do diesel, ou dos alimentos. A gente coloca lá o imposto lá embaixo, e aí o imposto aqui dentro do país lá em cima, e com isso prejudica quem? Prejudica você, meu irmão, minha irmã, que agora está com dificuldade, né? Que aí, assim, o que você ganha não está aumentando, mas o preço, toda vez que você vai ao mercado, né? Infelizmente, a maioria das pessoas acaba conseguindo ir ao mercado que uma vez por mês, às vezes nem isso. E aí, toda vez que você vai ao mercado, aí está sempre mais caro, mas o salário ou o seu ganho não aumenta. Então, a gente queria chamar a atenção para isso. Então, assim, se a gente fizer uma mudança nos impostos para favorecer a população, todo mundo vai poder ter comida mais barata, vai poder ter combustível mais barato, vai poder ter medicamento mais barato. Porque, assim, a questão do combustível, né? Se o diesel é caro, né, o que acontece? Todas as mercadorias ficam caras. Por quê? Porque as mercadorias elas são transportadas por caminhões.
e o combustível dos caminhões é o diesel. Então, assim, a gente precisa realmente fornecer combustível barato, eletricidade barata também. Então, ou seja, a gente tem que baratear, ou seja, a gente tem que subsidiar o consumo da nossa população. Então, isso é possível. A gente precisa pressionar os governantes, pressionar os vereadores, pressionar os deputados, pressionar os senadores. Para quê? Para ter essa redução de impostos para o consumo interno. E aí, assim, a gente vai procurar compensar isso, porque a gente precisa de imposto. Ninguém está aqui falando que não precisa de imposto, não. Porque o imposto é importante para ter um hospital público de qualidade. O imposto é importante para ter escola pública de qualidade. Mas o que não é, que a gente não pode admitir, é combustível caro, eletricidade cara, medicamento caro, comida cara. Isso a gente não pode admitir. Então, vou passar a palavra aí para o Silvio, que vai complementar um pouco aí sobre esse Bom, boa noite a todos, né? Boa noite a quem está nos assistindo, nos acompanhando pela internet, pelo canal do Morena, Movimento de Resgate Nacional. Bom, Lucas já falou bastante sobre essa questão de inflacionária, de preços, etc. E o Marcos complementou muito bem. Eu tenho poucas coisas a acrescentar, mas deixar bem claro o seguinte, que está bem claro pela situação do governo, né, das ações, do que ele está propondo, que eu não sei até agora o que é, em termos de economia, saúde, enfim. Eu não sei o que é ainda. Mentira, sei sim. O negócio deles é grandes empresas, bancos e etc. Mas, enfim. Foi falado aqui pelo Marcos, por exemplo, do transporte caro. Né? Realmente, está havendo uma loucura, deixando os ativos, deixando os inativos, deixando os formais e os informais num problema sério para chegar ao seu trabalho. Imagine voltar. Né? O preço das passagens, por exemplo, de ônibus e trem, estão atravessando o samba. Aliás, que não vai ter esse ano, mas esse é outro assunto. Com essa política de só privilegiar a exportação, os grandes empresários, como já disse o Marcos, estão sendo favorecidos. E, obviamente, eles não estão tendo a noção do que está acontecendo para o restante do país. Só eles, ou seja, está sendo tudo canalizado em termos de ganhos, de renda, de lucro, etc., para os grandes empresários que conseguem, nessa política do governo, para exportar. A questão da indústria interna, do trabalho interno, da produção interna, não está sendo privilegiada. Esse é um assunto, conforme o Marcos levantou, precisamos cobrar das ditas autoridades políticas, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores e, obviamente, o chefe de governo e de Estado brasileiro. Agentes econômicos não têm equilíbrio nenhum, ou seja, famílias, governo, empresas, ou seja, não tem equilíbrio econômico. Não tendo equilíbrio econômico, é isso que a gente está vendo hoje. A gente fica sabendo que políticos têm aumentos de 40% ou mais nos seus subsídios e remunerações. Nós temos em todos os níveis, tá? A gente está vendo aí uma cadeia, eles não perdem tempo. Enquanto eles têm esses 40 e tantos por cento de aumento nos seus ganhos, aqui embaixo, quando chega a 3%, no máximo 7%, que eu ouvi falar por aí. Digo 7% pelo seguinte, Marcos, você citou o exemplo do transporte aí, né? Vou voltar aqui. Eu sou do táxi. Enquanto as pessoas, principalmente os informais, precisam do transporte, né? O coletivo e o de massa, para ir para o seu trabalho e voltar, estão tendo um impacto muito grande para poder desembolsar um dinheiro que eles não estão tendo nem sequer um reajuste adequado, né, para garantir isso. Eu que sou o motorista de táxi, que dependo
das pessoas que têm uma remuneração adequada, contínua. Eu estou sofrendo porque o combustível aumenta absurdamente. Aliás, de 2016 para cá, um absurdo. O país parou por causa de 20 centavos em passagem, fizeram escândalo em posto de gasolina por causa do aumentozinho de merreca. De 2016 para cá, eu já perdi a conta de quantas vezes o combustível aumentou. O óleo aumentou. As peças do meu carro aumentaram. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nesse conjunto de aumento de preços desses insumos do meu trabalho, o que eu ganho não foi equiparado. Ou seja, meu carro vai sendo destruído por causa disso, porque eu vou excedendo no consumo dele, ou seja, na atividade dele, e levando mais tempo para juntar dinheiro para poder reformar esse carro, melhorar as condições de uso desse carro. Aí o que acontece? Eu sou obrigado a trocar de carro. Mas em qual condição? Se os bancos não estão dando facilidade nenhuma, as financeiras, as credoras, não importa, não estão dando nenhum tipo de facilidade. Como é que nesse conjunto de coisas eu vou conseguir juntar um dinheiro para dar uma entrada forte e eu poder botar um carro novo em condições para atender a sociedade? Então, mais uma vez, eu, enquanto taxista, não tive, e pelo jeito não vou ter, uma questão de discussão interna na categoria, junto com o poder público, não vou falar aumento não, nem sequer reajuste, mas alguma coisa que possa fazer respirar o profissional do táxi. Nós vamos ter isso. Agora você imagina o empresário de ônibus, que um monte aí já estão fechando, né? Várias empresas fechando. Atualmente aqui a prefeitura está dizendo que vai ter uma conversa para tentar resolver o problema. Mas não importa. O momento hoje é de fechamento de empresas de ônibus. O motorista que está lá, que depende disso. Não vou nem falar do trocador, que eles arrumaram um jeito de acabar com o trocador, um absurdo. Mas e como é que fica esse pessoal? Está entendendo? Então, não está havendo do governo, né, nenhuma preocupação em resolver o problema do andar de baixo. Aliás, de 4 andares abaixo. Não está nem aí. O negócio dele é continuar fortalecendo as contas dos banqueiros e dos grandes empresários. Eu quero saber para onde está indo esse dinheiro. Para onde está indo? Nós, do povo, você que está nos assistindo, tem que estar ligado nisso. Tem que fazer cobrança do vereador ao prefeito, ao deputado estadual, ao governador. Tem que fazer cobrança. Tem que ir para cima, sim. Nós não podemos mais ficar calados. Temos que tomar uma atitude, temos que ter ação. Chega de ficar de Zap, de Facebook, de Twitter, chega. Temos que agir. E como? Indo lá, cobrando, fazendo com que essas pessoas se movimentem, passem a olhar por nós, trabalhadores. Está na hora da gente se movimentar. O Estado, por exemplo, que tem que ter toda essa preocupação e responsabilidade, irresponsabilidade já está tendo. Mas ele tem que ter toda essa responsabilidade. Quem está no poder aqui no Brasil, o presidente da República, ele é o chefe de governo e de Estado brasileiro. Então, ele tem esse poder. Então, nós temos que, de alguma forma, fazer uma pressão em cima desse cidadão, que está com essa faixa presidencial feita, e ele se movimentar, passar a tomar uma dinâmica diferente. Nós sabemos muito bem que o problema sério está na pasta da economia, mas tem que partir dele as ações para que melhore a situação do povo trabalhador, porque é esse quem faz o Brasil crescer. É esse que faz a máquina aqui econômica, social, se mexer. Está na hora da gente começar a se movimentar. Não podemos mais perder tempo. Há uma situação complicada, uma guerra muito louca, que o governo
quer que a economia comece a andar, quer que o trabalho volte, mas, ao mesmo tempo, ele briga com a situação da pandemia, criando guerra com empresas, laboratórios, que estão aí querendo fornecer, de certo modo, as vacinas necessárias para trazer uma tranquilidade para o povo brasileiro. Eu quero entender isso. Ele quer, ao mesmo tempo que a coisa vá, né? Economia, trabalho, todo mundo vai... Mas, por outro lado, ele não quer proteger a população. Precisamos acordar para isso. Não é possível que a gente continue parado assistindo, vendo as brincadeirinhas vindas de quem deveria estar defendendo a população brasileira. Nesse momento, independe da questão ideológica, partidária, não interessa. Ele é o chefe de governo e de Estado. Não importa que o Supremo tenha dito que os estados e municípios têm a competência para definir as suas ações locais. Ele, como governante federal, ele tem que agir, nem que seja para colaborar nas ações, mas ele tem que trazer um conforto para a população para que ela se sinta segura através da vacinação e aí sim comece a volta à normalidade. Normalidade que eu digo, de trabalho, é isso? Dos empresários. Detalhe, pequenos e médios empresários, que é a maioria, né, a maioria dos trabalhadores pertencem a esse setor, né, do empresariado. Então, ele precisa incentivar isso. Ele precisa proteger a população para que ela se sinta à vontade e voltar à normalidade. Do jeito que está, continua o pandemônio no Brasil. Eu vou passar adiante agora o nosso companheiro Erivaldo, para que ele possa dar o parecer dele. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite, Morena. Muito obrigado aí. Bom, gente, boa noite. Boa noite, companheiro Lucas, companheiro Silvio, Marcos Andrade. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Boa noite a todos que estiverem nos ouvindo aí ao vivo. Que eu observo nessa situação, né, são vários pontos, né, e um dos principais é que, a meu ver, há um grande acordão, digamos assim, por parte dos grandes empresários, por parte do pessoal dos grandes fazendeiros, grandes plantadores, os donos do agronegócio, inclusive, e até parte dos nossos políticos, sei lá, eles parece que fizeram um acordo para aniquilar, eu acho que o termo correto é esse, aniquilar grande parte da população, tá? Porque eu acho que governante nenhum ou empresário nenhum em sã consciência, ou pensando no bem-estar do seu próprio povo, né, faria o que estão fazendo aqui conosco no Brasil, né? É inadmissível que um país que produz grande parte dos alimentos, que é consumido em quase todas as partes do mundo, volte a ter, novamente, aqui dentro do nosso território, situações de calamidade, de fome, famílias inteiras passando fome, né? Quando o país é autossuficiente em tudo, praticamente. Cereais, leguminosas, carnes, ou seja, tudo que o nosso território é tão abençoado, a nossa terra é tão abençoada que tudo que se planta dá. Isso, uma criança já sabe disso. Mas me parece que há um movimento de negação, tipo assim, olha, é mais fácil a gente deixar nossos compatriotas morrerem de fome ou se alimentarem e a gente lucrar muito mais vendendo lá para fora do que a gente disponibilizar nem metade, um terço dessa produção que está sendo vendida lá fora, né,
e ficar aqui mesmo no país. Isso causa logo no chamado efeito da demanda e da procura. A gente sabe disso, né? Mas não é que não tenha o produto. O problema é que tem e é negado para que grande parte da população pobre, principalmente, adquira, né? Por outro lado, a questão da pandemia prejudicou isso mais ainda, né? Prejudicou isso mais ainda, porque muitas famílias que até então sobreviviam com um salário mínimo, 2 salários mínimos, né, tinham acesso à comida de uma forma menor, mas tinham. Quando a pandemia veio e tirou milhares e milhares de vagas de emprego, isso reduziu-se ainda mais. Então, nós temos que ver uma situação de famílias com 5, 6 pessoas, que praticamente só uma pessoa da família trabalha. E a renda reduziu-se bruscamente. E não só a questão da falta de emprego e da falta de dinheiro para adquirir o alimento, e se torna duplamente nocivo, porque onde você tinha aí um salário mínimo para se alimentar, hoje você tem menos que isso. E a questão da inflação corrói, como colocou o Marcos aí, ainda mais esse poder de compra, que já não é muito. Então, aí voltando àquela questão, poxa, geralmente, né, pelo menos a gente pensa, né, um empresário de sucesso, de renome, né, ele se sentiria bem, pelo menos o que se espera, né, que em ver o seu povo, né, os seus compatriotas, né, se alimentando bem, né, pudessem controlar esses preços, em vez da família ali que antes comprava 10 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, e agora reduziu pela metade, e a gente não está falando nem mais de supérfluo mais. Não tem mais a questão, numa família, a gente citou aí, não tem mais a questão do supérfluo, é o básico do básico. Então, as famílias já estão cortando no básico mesmo, que é o arroz, é o feijão, é a carne, é o leite, é o óleo, porque isso é 90% do que as famílias de baixa renda consomem, né? Então, fica uma situação inimaginável num país rico como o Brasil, num país que produz de tudo, num país que tem as dimensões continentais, como a gente sabe, e não é só a questão dos alimentos também. Aí, como citou também o nosso companheiro Marcos, a questão dos transportes, tudo encarece, porque outra contradição, o Brasil, há alguns anos, se tornou autossuficiente na produção de petróleo. Eu li recentemente numa matéria aí que a gasolina sai das refinarias a R$1 e pouco, a R$1,50, se eu não me engano, o litro, e é vendido quase pelo triplo, ou mais do que o triplo, já tem gasolina vendida a R$5, R$6. É um absurdo isso num país que, pelo menos se espalha, né, que é autossuficiente em petróleo, né? Ou seja, o combustível que praticamente move mais de 70% dos transportes no país, que poderia ser mais barato também, mais uma vez a ganância, a ambição dos grandes empresários nisso aí. E aí quem paga, infelizmente, é o povo e, de uma maneira geral, o povo pobre, que precisa mais dessas situações. Então, entendeu, gente? Eu acho que a gente está imerso numa situação que a gente está vendido. A gente está literalmente vendido e o povo está sendo tratado como uma espécie de gado, uma espécie de massa de manobra, entendeu? Que para o empresariado, para o grande empresariado, não importa se está ganhando em dólar, como o Marcos falou, eu vou cortar com o cara ali que
Está com fome? Eu quero ficar com meus bolsos cheios, entendeu? Então, mais uma situação para se repensar, e não só repensar, para a gente reagir, porque os meios de produção do país, quem move são os trabalhadores, em todos os setores, né? Quem move são os trabalhadores. E quando o trabalhador tiver noção da importância dele, aí talvez essa situação vai mudar. Ok, gente? Isso que eu queria colocar no momento aí. Obrigado aí. Obrigado a você, companheiro Erivaldo Jovino. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo nessa transmissão, na figura da Margarete Rocha. Boa noite, Margarete. Prazer ter você aqui com a gente. Pessoal, vamos já caminhando para o final da nossa transmissão dessa noite, depois das exposições do Marcos Andrade, do Silvio Gouveia e do Erivaldo Jovino, passar já para as considerações finais. Vou começar passando a bola para o Marcos Andrade, depois Silvio e fechando Erivaldo. Obrigado, Lucas. Bom, gente, assim, queria deixar muito claro, assim, que, assim, a gente aqui do Morena, a gente defende hospital de qualidade, hospital público de qualidade, a gente aqui defende escola pública de qualidade, e assim, então a gente aqui, a gente quer que não só você, meu amigo, você, minha amiga, tenha um hospital público de qualidade, tenha uma escola de qualidade, tenha segurança pública. Então aí também, né, quem é o policial também tem que ser bem remunerado para poder fazer bem o seu trabalho. Tudo isso a gente defende, né? Para isso, né, o poder público, ele precisa arrecadar imposto. A gente não está negando isso. O que a gente não concorda é que aquela pessoa que tem ganhos menores, entendeu? Seja aquele que mais paga a conta. Isso que é um absurdo. Porque assim, vamos pensar aí, um quilo de alimento, né, pode ser arroz, digamos, e seja R$5 o quilo. Aí está pagando 50 centavos de imposto. Será que não dava para pagar 10 centavos de imposto? Aí, em vez de comprar 1 quilo, digamos assim, 1 quilo é pouco, mas em vez de comprar 5 quilos por semana, uma família, por que essa família não compra 10 quilos por semana de arroz? E aí, assim, pagar o mesmo imposto. Então, ou seja, a gente quer que as pessoas consumam mais. As pessoas consumam mais. Consumindo mais, lá no seu bairro, meu amigo, lá no seu bairro, minha amiga, em vez de ter 2 mercadinhos, podia ter 3 mercadinhos. E se tivesse 3 mercadinhos, o que ia acontecer? Ia ter mais gente empregada. Então, ou seja, a gente quer aumentar a quantidade de empregos, a gente quer que aumente o salário das pessoas, a gente quer que as pessoas consumam mais. A gente não quer que o Estado arrecade menos imposto, não é isso. Mas, assim, consumindo mais, também aí o Estado pode arrecadar mais e, com isso, ter mais dinheiro para investir no hospital público, ter mais dinheiro para investir na escola pública. Porque, pensa bem, imagina, uma família, 5 pessoas, aí junta a renda de quem tem renda, né? O Erivaldo falou isso muito bem, né? Que
Às vezes uma família de 5 pessoas só tem uma pessoa que tem renda. Às vezes é um aposentado. Então, assim, aí, digamos, a renda é de R$1.000. Tudo que a pessoa ganha, a pessoa gasta. Aí vamos supor que dobre. De R$1.000 passa para R$2.000. Você acha que vai sobrar dinheiro? Não vai sobrar dinheiro nenhum. Se ganhar R$2.000, vai gastar tudo. Para quê? Para poder melhorar a vida das pessoas. Então, assim, se as pessoas com menor renda passam a ganhar mais, elas vão consumir mais. E ao consumir mais, isso aí vai gerar mais imposto. Para quê? Para você ter um hospital público melhor. Para você ter uma escola melhor para os seus filhos. Então, assim, a gente tem que mudar a lógica das coisas. Tudo tem solução. A gente tem motivo para ter esperança. É possível mudar. Essa é a nossa mensagem. É possível mudar. E a gente está aqui, assim, fazendo uma proposta simples. Assim, ó, vamos aumentar o imposto para exportação e vamos diminuir os impostos internamente. Né? Por exemplo, a questão do combustível. Grande parte, né, desse valor aí, né, que se paga do posto, né, R$5 o valor da gasolina, é imposto. É imposto, assim, aí uma fatia muito grande de imposto. Então, assim, já podia de R$5 cair para R$4,50. Já, entendeu? Assim, 50 centavos. Aí vai dizer assim, 50 centavos é pouco. Mas quanto que uma pessoa, né, às vezes, assim, não é, gente, a gente não está defendendo redução do preço da gasolina para a pessoa poder viajar todo final de semana. Não é isso, não. O trabalhador precisa disso, gente. O trabalhador, às vezes, precisa do seu automóvel para poder levar sua mercadoria para o centro da cidade e vender sua mercadoria. Então, ele precisa do transporte. Nas zonas menos urbanizadas, né, não tem transporte público de qualidade. Então, ou seja, o trabalhador precisa, às vezes, ter um automóvel para poder levar, né, assim, a sua atividade, para poder desenvolver a sua atividade. Então, assim, não combustível mais barato, não é uma questão de luxo, não. Então, assim, se as pessoas ganharem mais, vai ter mais consumo. Se tiver mais consumo, vai ter mais geração de emprego. E aí vai ter maior arrecadação de imposto. Aí a gente vai poder também cobrar hospital de qualidade, a gente vai poder cobrar educação de qualidade, a gente vai poder cobrar segurança pública de qualidade. E aí mexendo numa coisa simples, que é a questão do imposto, dos impostos. A gente pode, assim, já dá para fazer uma diferença enorme. Quem está ganhando com esse sistema, principalmente os bancos, a gente tem que denunciar isso aqui. Né? A gente tem que denunciar aí que quem está ganhando com esse sistema, a gente pode, numa outra ocasião, falar mais sobre isso, mas é principalmente o quê? É Bradesco, é Santander, é Itaú. Eles que estão ganhando com esse sistema. Porque o Estado, muitas vezes, está devendo para esses bancos, né? Seja o município, seja a unidade da federação, né, que a gente chama de Estado, ou mesmo a União, está devendo para os bancos. Então, o que se arrecada de imposto, em vez de ser para melhorar o hospital da sua cidade, é para pagar umas dívidas loucas. Umas dívidas loucas com esses bancos. Entendeu? Juros altíssimos. E esses mesmos bancos cobram juros de você. Deixam você no vermelho. Deixam você aí, né, com o nome sujo na praça.
sem acesso ao crédito. Então, assim, os vilões, a gente tem que dizer isso com todas as letras, os vilões desse país são principalmente Itaú, Bradesco e Santander. A gente tem que falar isso com todas as letras. Porque mesmo os empresários precisam pegar dinheiro aonde? Nesses bancos. Também. Então, aí assim, ou seja, está todo mundo trabalhando para esses bancos. Vai ver na pandemia. Vai ver se teve aí algum banco aí com prejuízo. Não. Os lucros de todos esses bancos aumentaram. Agora, o rendimento do trabalhador está diminuindo. Então, assim, meu irmão, minha irmã, tem solução. Tem solução, nosso país tem solução. Agora, a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar dos governantes, temos que cobrar dos parlamentares para mudar essa lógica. Vamos favorecer o povo brasileiro, vamos favorecer os nossos irmãos, nossas irmãs, entendeu? Que estão precisando aí alimentar os seus filhos. Entendeu? Precisamos favorecer os aposentados e não tirar dos aposentados. Porque é isso que está se fazendo. É isso que o Congresso Nacional faz. Nos últimos anos. Tirar do trabalhador. Tirar direito do trabalhador. Tirar direito do aposentado. Então a gente tem que falar. A gente tem que falar. E aí, no fim, quem é que ganha? Os bancos. Esses bancos privados aí, que a gente já citou. Então, temos motivo para ter esperança. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor, nós temos motivos para ter esperança. Um abraço para todos vocês. Fiquem seguros, tomem as medidas, né? Sejam cautelosos nesse momento de pandemia, que nós vamos passar por isso. Um abraço para todos vocês. Um abraço ao Silvio, ao Lucas e ao Erivaldo. Obrigado, Marcos Andrade. Agora, rapidamente, para as considerações finais, Silvio Gouveia, depois Erivaldo Josino. Quero dar boa noite, antecipadamente, aqui, antes da minha fala, para todos que nos assistiram, para todos que vão nos assistir depois na nossa página do Morena. Quero dar boa noite para o Lucas, para o Marcos, para o Erivaldo. Marcos, não tem mais saco de arroz de 1 quilo nos supermercados. Só tem de 5 quilos com aquele preço astronômico que a gente conhece, Marcos. A situação está assim. É um pequeno exemplo, parece um pequeno exemplo, mas é para sintetizar todo o nosso problema interno. Você citou muito bem aí, na sua fala agora, final, esse problema de exportação e importação. Quem está ganhando, quem está perdendo nessa história? Agora todos estão começando a entender isso. Não tem saco de 1 quilo de arroz no supermercado. Os agentes econômicos não estão equilibrados. As famílias, o governo e as empresas. Não está equilibrado. Está claro o desequilíbrio. E favorecendo aos grandes empresários. Lamentavelmente. Por isso que eu digo, quem tem que tomar as rédeas disso está favorável a essa questão que está acontecendo. Quem está no comando está agindo para isso. Companheiras e companheiros, nós precisamos agir. É necessário que tenhamos um Estado forte, com agentes que não sabotem os serviços públicos. É preciso que a gente se movimente, esteja alerta o tempo inteiro. É necessário que a gente vá buscar, onde tiver que buscar, os nossos direitos. Está na hora de a gente mudar essa bagunça que fizeram com reforma previdenciária, trabalhista e sei lá mais o quê. Está na hora de a gente ir buscar isso. Temos que tirar os pés do chão e ir caminhando em busca da nossa defesa. Ou seja, vamos lutar, vamos brigar, vamos, não vou nem pedir, mas exigir que esse quadro mude. E nós sabemos o endereço. Mais uma vez, uma boa noite. Meu amigo Erivaldo, fique à vontade.
Bom, gente, complementando a minha fala, né, e reforçando o que o Marcos falou, é injusto, sei lá, no mínimo injusto, né, que a gente aceite esse tipo de situação. Tá? É uma questão, só complementando o que o Marcos falou, que leva, assim, ao aumento ainda maior do desemprego. Ou seja, eles preferem ver o país sendo surrupiado, sendo sucateado, sendo, em certo ponto, voltando até a décadas atrás, quando o país tinha outro nível de desenvolvimento, mas, tipo assim, tudo em nome do lucro, pelo lucro, para o lucro. Né? A questão, retomando a questão sobre o agronegócio, por exemplo, tem que evoluir, sim, mas isso não quer dizer que tem que tratar o negócio pura e simplesmente de forma mecânica, de forma... por exemplo, tem máquinas que tiram a força de trabalho de 20 homens. O que antes 20 homens faziam no campo, uma única máquina faz num dia, entendeu? E isso tira milhares e milhares de vagas de emprego. Né? Isso já é uma parte nociva do sistema de produção. Né? A questão do Estado, você falou ser no Estado, mas o Estado tem sim, o Estado pode sim regular isso. Não é uma intromissão do Estado no sistema de produção, mas eu teria que garantir o abastecimento correto dentro das nossas fronteiras. Entendeu? Porque isso a gente chega à situação que tem comida de sobra, mas o povo, a maioria, não pode comprar. Né? Ao contrário de outras situações que a população tinha dinheiro, mas não tinha como comprar. Para quem viveu aí, a hiperinflação entre 80 e 87, por aí, uma outra situação. Ou seja, o Estado tem como regular isso, o Estado deve regular isso, entendeu? Porque quanto mais isso perdurar, a gente vai causar uma outra sequência de catástrofes, de desmando na população, que o brasileiro é muito pacato, é muito, porque senão nós já estaríamos vivendo situações de caos social, no sentido de invasões, de depredações, de pilhamento, porque é inimaginável a situação. Tá? O Nordeste, até pouco tempo, que passou a ter um boom de desenvolvimento, de geração de emprego, voltou à época que não tem nada. Cidadezinhas que estavam se desenvolvendo caiu de forma tão brusca que mais de um terço da população de algumas cidades do interior do Nordeste não trabalha, não tem trabalho, não tem renda, não tem mais nada. Ou seja, e isso repercute numa crise social ainda maior, entendeu? Só complementando aí, o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro tem que se conscientizar disso, que as riquezas do país, a produção do país, as indústrias do nosso país, isso é do povo, são nossas. E tem que ser retomado isso. Entendeu? A gente tem que ter o destino de conduzir nosso país, os poderes de decisões, o poder de definição do que deve fazer, do que não deve fazer, e isso tem que ser através do Estado. O Estado, sim, tem que ser participativo. Essa história de Estado mínimo, isso é balela. Entendeu? Então, isso a gente tem que começar a conscientizar no povo, aos poucos, do que somente com o poder do povo, né, a gente vai poder fazer isso e mudar essa consciência que parece que, às vezes, até de forma disfarçada, está sendo difundida na mente das pessoas, entendeu? Que está tudo bem, que está tudo... E as coisas vão acontecendo e quase ninguém faz nada. Então, boa noite aí, companheiro Lucas, companheiro Silvio.
Marcos, a quem está nos assistindo aí, e vamos à luta. Obrigado, Erivaldo, obrigado, Silvio, obrigado, Marcos, obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanhou aqui pela Página do Morena no Facebook. Curta, compartilhe, comente, que nós voltamos em breve com mais um debate aqui no Boa Noite Morena. Muito obrigado a todos e todas, uma boa noite, pessoal, até a próxima.